Para quem não me conhece, eu vou me apresentar para os seus seguidores, depois você se apresenta para os meus seguidores. Tá ótimo. Bom, eu me chamo Douglas Caporal e morei um tempo no Rio, 5 anos, e tive uma boa experiência com o mercado de casamentos. E voltei para Minas, para Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. E aqui sempre fui músico e iniciei essa aventura de cerimonialista aqui na região de Minas. E no decorrer da live eu vou explicando um pouco mais. Pois é. Agora é minha vez, né? Meu nome é Everton Coelho. Eu sou cerimonialista no Rio de Janeiro, né? A gente atua em todos os lugares, né, Douglas? Mas só que mais na nossa região. Você mais em Minas, eu aqui no Rio. Eu sou só cerimonialista, né? Assessor e cerimonialista. Eu já tive o prazer de fazer um casamento com o Douglas, né? Que o Douglas, ele tocou a orquestra dele. E temos mais um também, né? Dia 3 de outubro, que é o da aqui no Rio. E isso também facilita muito, né? Porque você já sabe de todas as... todo o protocolo de cerimonial. Isso me ajuda e te ajuda. E trabalhar em conjunto. Enfim, então, a gente vai falar sobre a diferença, né, Douglas, do cerimonial daí de Minas, de Visconde do Rio Branco, daqui do Rio de Janeiro, e também de algumas experiências que a gente teve tanto que a gente teve juntos. Enfim, eu acho que vale a gente circular por isso, né? E você também tem algumas perguntas aí que a gente já meio que pré-selecionou, né? Sim. Muito bom. Eu já vou começar assim, perguntando da sua formação, se você sempre encaminhou para a parte de cerimonial, qual a sua formação? Então, vamos lá, vou voltar lá, bem lá atrás, né? Isabela, então, não, eu vou falar disso agora. Isabela. Isabela é minha esposa. Olha, gente. Fazer. Eu sou técnico em telecomunicações, minha primeira formação. E depois eu entrei em arquitetura, eu fiz arquitetura, mas nunca atuei na área. E eu também trabalhei praticamente minha vida profissional toda foi atuando na área comercial. Eu trabalhei em algumas empresas na área comercial até chegar no cerimonial. Que isso também me ajudou muito, né? Hoje em dia na parte de relação, né, com as pessoas, né? Porque na parte comercial a gente isso realmente me deu uma força e me deu até uma confiança a mais para poder realmente começar o cerimonial. E hoje em dia tá realmente só nisso. Eu trabalhei em empresas como Embratel, Petrobras, Porcão foi a última empresa que eu trabalhei, que é o Porcão, que é a churrascaria Porcão, que todo mundo conhece, só que hoje em dia faliu, enfim, infelizmente. E hoje em dia eu só tô com um cerimonial. Até porque hoje eu só consigo fazer isso, porque o meu tempo é totalmente direcionado, totalmente só focado no cerimonial, porque não tem como eu ter uma outra função. Faz muito tempo, assim, uns 2 anos, 3 anos que eu fiquei fazendo isso em paralelo, né? Trabalhando, né, realmente de forma mais formal, vamos dizer assim, e o cerimonial. E chegou uma hora que eu vi que não tinha como conciliar e eu tive que escolher só para o cerimonial, que realmente é a minha paixão, né? Que é o que eu amo fazer. Sim. E agora você já tem um escritório, né? Isso. Então, fica na Barra? Fica. Então, esse é um outro ponto, né? Quando a gente começa, geralmente, assim, e também tem muitos profissionais que optam por não ter escritório, né? Mas foi de um ano para cá que eu fui e peguei o escritório, é um coworking, né? Que esse coworking sou eu e mais algumas empresas aqui do Rio. O escritório, eu vou te falar, é muito raro eu ter algum tipo de reunião no escritório. Mas o escritório, ele serve até para passar até mais confiança para os meus clientes, porque elas sabem que eu tenho um local, elas sabem que qualquer coisa, elas podem ir lá, se quiserem agendar alguma reunião ou qualquer uma outra coisa,
tem um espaço físico para eu atender elas. E aqui no Rio, geralmente, quando a noiva mora muito longe ou realmente não quer se deslocar até o escritório, ou eu vou na casa do cliente, ou então a gente marca numa cafeteria. Não necessariamente precisa ser no escritório, até porque a maioria das minhas reuniões não são no escritório. Mas eu ter um endereço fixo, isso passa uma confiança a mais para o meu cliente. Não só para as noivas, mas para qualquer cliente que venha procurar meu trabalho, né? E eu acho isso muito importante. Ainda mais aqui até na parte do planejamento, né? Assim, de ter um local para você se desligar totalmente para fazer o planejamento dos casamentos já ajuda muito, né? Até sair de casa, né? Assim, separar a casa com o trabalho. Isso é importantíssimo. Geralmente, quando eu vou para o escritório, eu consigo realmente focar bem mais quando a gente está em casa. Porque quando a gente está em casa, a gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Resolver coisas da gente. Quando a gente vai para algum lugar, pelo menos eu sou muito assim. Quando a gente vai para algum lugar para poder focar no trabalho, é melhor. Às vezes, por exemplo, lá é um coworking, né? Não são todos os dias que eu posso ir. E às vezes eu vou para o Starbucks, para alguma cafeteria, para poder realmente trabalhar e ficar o dia inteiro para poder focar naquilo. Mas ter um físico para poder atender os seus clientes, eu, Everton, acho bem importante aqui no Rio. Não que seja realmente uma regra. Não, tem que ter. Não, tem muitos profissionais, a maioria deles realmente optam por não ter. Mas eu acho isso muito importante. Sobre viver exclusivamente cerimonial, eu aqui, assim, como eu voltei para Minas tem 2 anos, o meu projeto assim, daqui uns 2, 3 anos, ter algo mais consolidado. Mas o Douglas, como empresa, eu estou muito novo ainda no mercado, sou um bebezinho. Mas aqui ainda não tem aquela demanda. Eu mesmo consigo fazer toda a assessoria e ainda não tem aquela demanda assim de agora dá para viver só de casamentos. Hoje em dia eu dou aula no conservatório aqui em Minas, dou algumas aulas particulares e ainda faço um trabalho de violão e voz, saxofone, esse tipo de coquetel também, em bar e restaurante. Ou seja... então, nossa, você faz milhões de coisas. A gente vai fazendo de tudo. Não tem como, né, ter tempo, né, para poder focar só, porque se você focar só em uma coisa, consequentemente, você vai ter que deixar alguma coisa de lado, né? Sim. Né? E não é agora. Você nem pretende assim, o que veio acontecendo, pelo menos comigo, né, com a minha empresa, é que o meu 2019 foi assim, muito bom, foi mais do que a expectativa, e o 2020, independente da pandemia, ele já seria um pouco mais fraco, assim, de número de casamentos do que 2019. E parece que é aquele alto e baixo, né? Mas o 2021, eu já estou ficando, assim, impressionado como está tendo procura. Porque todas as noivas, todas as pessoas que queriam casar esse ano, todo mundo está colocando para o ano que vem, né? Já é o mais seguro a se fazer. Né? Sim. Vou te falar, 2019 também foi bem legal para mim. 2020, assim, tinha tudo para ser um ano incrível, né? Vários casamentos muito especiais que iriam acontecer. Tive que adiar alguns casamentos, infelizmente, e alguns deles foram passados bem. Não está tendo praticamente, né? Por conta do medo que as pessoas têm. E assim, claro que a gente entende, né? Porque a gente não sabe quando isso vai acabar, até quando isso vai, que a gente está vivendo. Então, 2020 acabou sendo um ano meio que para as pessoas se organizarem, né, o que está acontecendo. Acaba que a gente vai ter, assim, muito trabalho, né? Vai ter uma constância bem interessante, né? Nossa, demais. Eu acho que até o final de 2020 as coisas já vão ter se normalizado. Então, eu acho que outubro, novembro e dezembro, acho que as coisas vão melhorar bastante, né? Porque tem alguns casamentos que estão sendo adiados até para essas datas. Então, se Deus quiser, isso já vai ter acabado aqui. Mas 2021 realmente tem tudo para vir o dobro que viria, né?
E com tudo, é verdade. Eu queria, assim, entrar mais no ponto do que é o que é mais difícil de fazer por aqui, o que é mais prático de se fazer em cidade grande, na questão de planejamento de casamento. O que mais vem na minha cabeça é o seguinte, assim, por exemplo, até no dia do casamento, eu tenho uma grande facilidade aqui de todos os locais de festa da minha cidade estão a 10 minutos da minha casa. E assim, a gente sabe que no Rio de Janeiro não tem essa facilidade. Assim, se aconteceu algum que tenha que fazer um plano B, resolver um plano B, a gente não tem o nosso ponto, a nossa matriz tão perto de alguns casamentos. Né? Nossa, aqui às vezes tem casamento que a gente demora 2 a 3 horas para chegar no local, dependendo do lugar. Né? Por exemplo, quando a gente vai fazer um casamento no Castelo de Itaipava, né? Muito, né? Ou então casamentos que acontecem em locais, por exemplo, Vargem Grande, que tem lugares que são super afastados, né? Não tem nada. Se acontece alguma coisa, a gente precisa de de emergência, comprar ou conseguir alguma coisa, a gente realmente vai ter que ir lá em algum lugar bem longe e voltar. Então, essa questão realmente, por quê? Aí vocês têm essa facilidade. Qualquer coisa, se vocês esquecem alguma coisa, se vocês precisam de alguma coisa, né? Alguma emergência, vocês conseguem voltar, né, em casa, voltar, ter essa coisa já em mãos muito mais rápido. A gente não, a gente tem que pensar muito antes, né? Para não esquecer nada. A mala do cerimonial, que a minha vive montada já. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo aqui, só mostrando a minha mala de cerimonial, o que eu levo. Ela já fica já ali certinha, eu só vou repondo as coisas que tem. Porque assim, as coisas que a gente não acha que não vai precisar, a gente precisa. Você sabe como é que é, né? E não tem como, ainda mais esses lugares afastados, não tem como, caramba, esqueci, vou lá buscar. Não existe isso. A gente tem que estar muito preparado. E normalmente você já, assim, quando você sai para o pré-casamento, assim, para o preparo, você já vai para ficar, né? Em algumas vezes. Sim, já vou ficar. E assim, eu não chego na hora, por exemplo, não chego 2 horas antes da cerimônia. Não, eu chego junto praticamente com o decorador. Eu fico lá acompanhando tudo, eu acompanho desde a montagem. Se der alguma coisa errada, eu tô lá para poder resolver aquele problema, né? Porque quem está produzindo o evento sou eu. Então, eu não posso deixar... não, as coisas vão correr maravilhosamente bem. Quando corre, a gente é maravilhoso, né? Mas, geralmente, sempre tem algum imprevisto. A gente tem que estar lá para poder resolver. Né? Ver se está tudo certo, ver se está tudo como a noiva contratou, né? Tudo que a gente contratou junto com ela, se os fornecedores estão chegando. Então, eu chego muito antes, né? E também é uma coisa que eu gosto de fazer, entregar o buquê. Geralmente, quando o hotel é perto do local da cerimônia, ou onde eu estou na montagem, eu faço questão de ir lá entregar para elas poderem me ver. Eu fiz isso com a Karine, né? A Karine que a gente casou. A Karine se arrumou em Copa, né? No Copacabana. Copa, no Pestana. E a festa foi na Capela Real. Festa e cerimônia. Eu fui levar o buquê, porque eu faço muita questão disso. Quando dá, geralmente eu vou. Então, caso aconteça algum imprevisto, eu já estou bem preparado antes, porque eu não vou chegar lá e vou ser pego de surpresa, né? Sim. Porque até a gente fazendo isso, lembrando de tudo, chegando antes, acontece alguns imprevistos bem, né? Bem sinistros, tem que resolver. Você imagina se não tivesse esse tipo de planejamento, ainda mais com tudo longe, como você falou. A gente não tem essa possibilidade. A Mariana do Fama Cerimonial. A conexão aí tá ruim. É aqui? Voltou. A Mariana do Fama Cerimonial, ela é da cidade vizinha aqui. Ela é de Ubá. Ela mandou que quando atendo em outras cidades eu levo lanche para a equipe, porque provavelmente ela já vai com a equipe junto. E aqui a gente tem assim... Oi? E tem lugares também que já vou ligar, vou pedir um lanche, alguma coisa. Às vezes nem entrega, às vezes o lugar é tão longe, né? Que não entrega. Sim.
É igual casamentos no Alto Boa Vista, ali, assim, já fica fora de mão, né? Para algumas Pois é. coisas. Isa, beijo, amiga. Saudade de você. A Isa, cerimonialista também. Ah, Tem uma igreja lá em cima. É Santo Cristo dos Milagres, lá no alto. Você já sabe qual é? Uma igrejinha pequenininha. É a última, não. depois do bombeiro. Gente, olha, ali você sobe, sobe, sobe e nunca chega. Ali, realmente, a gente tem que levar lanche para cerimonial, lembrar de tudo, sabe? Porque para subir aquilo ali, descer depois, é um desespero. Porque talvez tenha alguém aqui assistindo a gente que conhece. É Santo Cristo dos Milagres, lá no alto. Mas é linda a capela. É linda. Ah, que legal. Eu queria não perder. Fala, desculpa. O que eu gostaria de não perder a oportunidade, principalmente numa live aqui comigo, de saber assim, mais detalhes de casamento no Copacabana Palace e no Cristo Redentor, que Ah, você já fez e pode passar para os meus seguidores aí. claro. Assim, as funções e tudo mais. Aham. Então, são dois locais que, tipo, é o sonho de muita gente casar no Copa, casar no Cristo Redentor, né? São praticamente cartões postais, né, do Rio. E, assim, o Cristo Redentor, primeiro eu vou falar do Cristo. Cristo, as pessoas, elas têm a referência do casamento no Cristo, o casamento da Loki, né? Aquele Uhum. casamento incrível, realmente, foi maravilhoso o casamento, mas as pessoas não sabem que para casar no Cristo, você não precisa só casar naquele molde ali, fechar o Cristo todo, decorar e casar no pôr do sol. Não. Casar no Cristo é mais fácil do que parece, né? Vamos lá. No Cristo Redentor, na base dele, ali naquele. Voltou? Voltou? Voltou, Voltou. voltou. Então, na base do Cristo é uma capela. Aquela capela ali, do Cristo, é a capela de Nossa Senhora Aparecida. E para você casar ali, é fácil. Você vai entrar em contato com a administração do Cristo Redentor, vai marcar uma Que é data. o Padre Omar hoje em dia, né? Isso, eu acho que é ele sim. Para casar ali, eu posso até falar valores aqui. Para casar no Cristo, hoje em dia, eu acho que está entre 2.700 ou 2.800 para poder casar no Cristo. Não no Cristo, o casamento do Alok, mas para você casar na capela do Cristo. Você vai lá, Sim. marcar o seu casamento. Na capela, acho que comporta até mais ou menos umas 35 ou 36 pessoas, né? Juntando com seus padrinhos, pais, convidados, porque é bem pequenininha. Mas tem um detalhe. Você vai casar com o Cristo aberto. Vão ter turistas lá, vai ser toda aquela movimentação e o seu casamento vai acontecer, né? Por isso, a importância de levar uma boa equipe de cerimonial lá para cima, uma boa equipe de fotógrafos, porque vai ser equipe de cerimonial e de fotógrafos que vai ter o jogo de cintura para poder fazer as melhores fotos e coordenar essas fotos para vocês. Porque assim, a Sim. coordenação da cerimônia já é meio complicado ali, porque a gente não sabe se vai ter muito turista ou se não vai, se vai ter curioso ou se não vai. Então tem que ter realmente uma equipe é, bem responsável e que pense nisso tudo. Tipo, mas aí você pensa, poxa, Everton, mas são só 30 e poucos convidados. Mas assim, as pessoas são curiosas, né? E se não tiver ninguém Uhum. para controlar isso, subida da noiva, subida dos convidados, arrumar o cortejo, a subida dos seus convidados com as vans do Cristo, porque para você subir com seus convidados, pais, né? A subida da noiva, do noivo, tem que ser por vans que são credenciadas ao Cristo Redentor. Você não pode subir com qualquer van ou van particular, tem que ser a do Cristo Redentor. Enfim, marcar um ponto de encontro para essas vans poderem pegar os seus convidados, subir com o convidado, descer com o convidado também, levar até um local onde vai ser sua festa ou não. Então, tudo isso tem que ser pensado junto com o seu cerimonial, né? Para ele poder fazer todo esse trâmite para você. E eu acho até mais complicado, né? Do que o casamento que foi o casamento tipo do Alok. Por quê? O que o Alok fez ali? Ele fechou o Cristo para ele, né?
Ele fechou o Cristo, então só entrou os convidados dele, né? O cerimonial que fez para ele teve o trabalho de subir com os convidados, já todas as instruções, descer e tal. Mas foi bem mais tranquilo, porque não tinha ninguém ali para eles terem que conter para poder tirar as fotos. Né? No meu Instagram tem até algumas fotos do último casamento que eu fiz lá. As fotos estão incríveis. Mas assim, eu tive que levar uma equipe grande para poder conter os curiosos, né? Para a gente poder dar licença. Porque assim, é um ponto turístico. Então a gente não pode simplesmente pedir para as pessoas saírem, né? As pessoas estão ali curtindo, né? O que eu acho que então, são pessoas do mundo inteiro. Aí você imagina. Mas a gente conta com a colaboração, né? E bom senso das pessoas que estão lá. E uma outra coisa, o horário. Tem que tomar cuidado com o horário. Porque se quiser pôr do sol, né? Se quiser nascer do sol já não consegue, mas o pôr do sol. Tem que sempre tomar cuidado, porque o sol ele se põe em horários diferentes, sendo inverno, sendo verão. Né? Então, se quiser o pôr do sol, tem que marcar a cerimônia 4 ou 5, porque senão você vai sair do casamento, ou o sol já vai estar se pondo, né? Ou vai estar muito claro, você não vai ter aquela coisa que é ali no Cristo. Porque às vezes você pode casar, você vai casar, tá de dia, quando você saiu, tá de noite, aí não tem mais aquela magia que todo mundo quer para foto. E é uma coisa muito importante também para conversar com o fotógrafo que as noivas contratarem. Porque não é qualquer fotógrafo que sabe fazer um trabalho bem legal lá no Cristo, né? Então, os fotógrafos que já estão acostumados. Então. Só para concluir isso, a parte do Cristo Redentor, tem pessoas que decidem fazer até o inverso, né? Casar ao amanhecer, né? Isso, casar ao amanhecer. Eu nunca fiz casamento lá ao amanhecer, né? Mas creio eu que seja mais complicado, porque todo turista, quando vem para o Rio, todo mundo, a primeira coisa que quer fazer de manhã é o quê? Primeiro ponto turístico é o Cristo Redentor. O Cristo lotado, casar no Cristo, com o Cristo lotado de gente. Então eu aconselho, se for querer casar no Cristo, na Capela do Cristo, não aconselho pela manhã. Batizado é até legal, batizado são poucas pessoas. Mas casamento eu aconselho mais à noite, porque já estão indo embora, não tem tanto turista, você vai conseguir tirar as fotos tranquilamente, né? Tipo, acabou o casamento começou às 5 horas da tarde, acabou às 5h40, 5 horas lá embaixo no Cristo já não sobe ninguém, ou seja, já vai estar só descendo, só vai ter gente descendo. Então, Sim. Você consegue ficar tirando suas fotos de 5 e pouco até umas 7 horas, porque o casal pode ficar lá até as 7 horas tirando foto. Aí consegue umas fotos mais limpas. Agora, amanhã realmente fica mais complicado. Né? Entendi. Penso, melhor casar de tarde para noite. Uhum. Vai facilitar melhor. E sobre o Copa? Muito mais. Então, o casamento do Copa que eu fiz foi um casamento muito especial. Inclusive, eu vou fazer um outro ano que vem, no mesmo local, né? Aos mesmos moldes. E o que eu fiz no Copa foi um mini wedding, né? Eu não cheguei a fazer um casamento grande no salão maior do Copa, né? Foi um casamento menor. Mas foi um mini wedding bem trabalhoso, né? Que teve muito protocolo, que teve, enfim, toda a produção de um casamento grande, mas só que muito protocolo a nível de mesa reservada, né, para cada convidado. Os noivos eles queriam que peraí, tá... Melhorou? Melhorou. Então, os noivos, eles tinham algumas exigências, né, que eu tive que cumprir junto com a equipe de cerimonial, né? Muitos convidados vieram de outro país, então a minha equipe toda tinha que falar inglês. Então teve muitos pontos ali que a gente teve que realmente prestar bastante atenção, que talvez às vezes num casamento grande não apareceria. Foi um casamento no The Library, que é a livraria do Copa, né? O casamento foi para 80 pessoas. A cerimônia foi no The Library e a festa também, porque o próprio, quando você contrata um casamento lá, eles fazem essa mudança, né? Eles fazem toda a parte da cerimônia, depois os convidados, eles saem da cerimônia, eles são direcionados, no caso a minha equipe, são direcionados para o restaurante, para um dos restaurantes, no caso a escolha do restaurante foi o Cipriani,
comida italiana. O, o, o almoço foi servido lá, todos os convidados com mesa reservada, mesa mapeada, né? Com, com todo o protocolo, como eu te falei. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Quando tem esse pedido de mesa mapeada, reservada, porque um erro já cria um desconforto, né? E foi tudo maravilhosamente bem. Teve na entrada, teve uma... Eu acho que foi até um tecladista. Eu acho que ele até trabalha para você também, mas eu esqueci o nome dele. Enfim, que eles fizeram isso antes, para dar aquela atmosfera. Depois foram todos encaminhados para a cerimônia. Enfim, depois do restaurante, a gente teve que encaminhar todo mundo de novo para onde foi a cerimônia, que seria a festa, né? Eu tive que ir também, junto com o maître do restaurante, ver toda essa parte para servir o horário de cada coisa. Eles me consultavam antes de com toda a produção que teve lá do Copa. Tudo, qualquer coisa que tinha, eles me comunicavam, né? Eles me passavam tudo. Eu tive toda a assistência possível do pessoal do Copa. Eles são muito organizados, né? Mas é aquilo. Tem alguns fornecedores que você precisa ouvir, no caso, e contratar por ser indicação do Copa, né? Por exemplo, Entendi. florista. Foi o florista do Copa, que é maravilhoso. No caso, o próprio restaurante. Enfim, alguns pontos ali, algumas coisas foram direcionados por mim e outras pelo próprio Copacabana Palace, né? Todos os convidados ficaram hospedados no Copa. E isso também foi uma Nossa, que legal. porque não teve atraso nenhum, né? Os noivos também. Então nossa, assim, foi um dos casamentos mais fluidos que eu fiz. Foi um dos que eu fiquei mais nervoso. Mas foi um dos que correram melhor. Porque, assim, quando a gente tem uma festa de 200 pessoas, 300 pessoas, a gente fala, nossa, mas é muita coisa, muita gente e tal. Mas quando ocorre um erro ou alguma coisa que foge, é difícil perceber. Agora, quando você tem um casamento com todo esse protocolo, né, com todo esse nível de exigência, com 80 pessoas, qualquer erro pode aparecer. Qualquer errinho, ele fica aparente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Mas, assim, a minha experiência lá foi incrível, né? Agora também, eu tive que parar também a produção desse casamento por conta da pandemia. A noiva pediu para eu dar uma pausa, para a gente dar uma pausa. Mas eles também estão dando uma super assistência. É um local que realmente é um sonho. Assim, eu casaria lá. Acho que todo mundo, né? O curso que eu fiz com o Cohen, depois eu tive direito a acompanhá-lo como estagiário em um casamento. E aí foi no Copa. Foi incrível, assim, acompanhar todo o casamento ali, sabe? De conseguir entender, assim, como funciona dentro do Copa, é muito bem organizado, né? Sim. Essa parte. Mas esse assunto de mini wedding, aqui na minha região, é muito difícil acontecer um mini wedding. A média de convidados aqui sempre é de 200 para cima. E assim, pode ser um momento para ser repensado isso, né? Aqui agora. Mas como aqui tem uma cultura assim, de cidade pequena, aqui os pais ainda são muito fortes no momento de convidar. Às vezes não são só convidados dos noivos. Os pais sempre chamam vários amigos e aí assim vai ramificando bastante para chegar a 200, 300 convidados. Aqui tem aquela muito história, isso. né? Os pais convidam tantas pessoas, né? O pai da noiva, né? O pai do noivo, eles têm aquelas pessoas que têm que convidar. E eu também faço alguns casamentos aqui que os pais eles são bem ativos no casamento, que tem convidados dos pais, né? Que os pais têm que convidar tantas pessoas para o casamento. E eu gosto muito de ter essa relação com as mães, né, dos noivos. Tanto a mãe do noivo e a mãe da noiva. Tanto que eu até peço, até para as minhas noivas sabem, até as que estão aqui me assistindo, elas sabem. Eu falo, traz a sua mãe que eu quero conhecer, porque assim, as mães, elas são pessoas que elas ficam muito ansiosas pelos filhos, você sabe disso. Sim. Né? No dia do casamento, elas estão muito atentas, né?
Isso, elas estão muito atentas a tudo. Por isso, quando eu falo, os noivos, o feedback dos noivos é importante, mas o feedback da mãe dos noivos é muito, É, porque elas estão de olho em tudo. Elas estão de olho porque elas querem saber se vai dar tudo certo, elas sabem se vai dar algum erro, se aconteceu alguma coisa, e elas estão de olho. Então, as mães, eu gosto de deixar muito elas bem tranquilas, né? Eu gosto de saber que elas sabem quem eu sou. Então, e tem uma outra coisa também. Às vezes, na hora de fotos posadas, a gente não sabe quem é aquele primo, né? Ou um sim. avô, ou um tio. A mãe sabe quem é tudo, quem é todo mundo. Então a gente É, pede ajuda a elas pegam aquela pessoa e elas adoram ajudar. é uma grande Isso amiga é nesse ótimo. momento. Exatamente. É ótimo. Eu gosto muito quando as mães É, se aproximam da gente assim. Nem sempre é possível, né? Mas quando é uhum, possível, muito. E a família em si, né? Porque assim, quando a gente casa, os noivos, a gente está casando duas famílias, né? São duas sim. histórias. E todo mundo quer participar, todo mundo quer estar ali, né, quer saber, quer, quer botar um pouco do carinho, né, daquilo que está acontecendo para os noivos. Então, as mães, por mim, as mães sempre estariam ali ativamente. Nunca, às vezes não dá, né? Mas quando dá, para mim é maravilhoso. Sim. É, agora é um momento assim bem importante porque eu gostaria de assim de pegar esse finalzinho para a gente poder falar um pouco do Delfim Moreira, assim a importância que ele foi para mim e eu sei que para você também tem ele é uma ele tem uma história aí com você também né, no seu trajeto. A minha parte é o seguinte, eu cheguei no Rio em 2013 para fazer a Unirio, para fazer bacharelado em saxofone. E na segunda semana que eu cheguei, um músico da Delfim me passou o contato dele. Falou: ah, você chegou agora, você está assim, perdido. E ele é uma pessoa que sempre gosta de ajudar pessoas que vêm assim. Ainda mais que eu fui sozinho para batalhar, para estudar. E eu liguei pro escritório. E aí o Alcides me atendeu. Eu falei: ah, eu queria marcar uma entrevista com o Delfim. Aí eu fui, levei meu saxofone, assim, e o mais legal dele é esse lado humano, Sim. porque ele depois que eu fui convivendo, eu vi que ele recebe, assim, pessoas que têm a capacidade, e sempre tiveram uma capacidade muito maior do que a minha, para entrar para a orquestra, e ele não, ele assim, ele pegou para acolher mesmo, sabe? Ele viu assim a função que ele iria fazer comigo e pegou para criar, porque assim toda a experiência que eu tive no Rio foi com ele e eu tive uma faculdade à parte com ele, toda a parte do casamento, né? E ele começou com essa ideia de regência e, mais uma vez, com vários músicos dentro da orquestra muito mais capacitados, mas eles, não, vamos trabalhar a regência com você. Assim, é algo assim, parecia que ele estava me preparando para fazer o que eu faço hoje. E, e quando eu vim para cá, eu pude trazer toda essa bagagem, assim, toda essa experiência que eu tive com ele. É. O Delfim é realmente muito especial. É muito bom a gente falar dele aqui, porque eu acho que ele tanto te ajudou muito no começo, como também me ajudou muito no começo. Né? Uhum. Muita gente ajudou muito, né? Eu até falo isso, a importância da gente, da ajuda de... Porque assim, ninguém cresce sozinho, ninguém consegue chegar a lugar nenhum sozinho, né? A gente sabe de muitas pessoas que por exemplo, Dayana Olivieri é uma decoradora e grande amiga minha, que até hoje, né, a gente trabalha juntos, e lá no meu início também foi uma pessoa que me ajudou muito. E o Delfim realmente foi muito especial. Por quê? O meu início, né, quando eu falei, realmente, eu quero ser cerimonialista, eu vou realmente viver disso, foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça, mas também pela admiração que eu tinha dele, né? E eu nunca imaginei que quando eu chegasse próximo ao Delfim, para poder pedir uma ajuda para ele, enfim, uma luz do que fosse, eu nunca me abraçar do jeito que me abraçou. Eu acho que foi a mesma coisa que aconteceu com você, Sim. né?
meio de tanta gente, né? Que é muita gente no Rio. Olha ele Ele aí. tá aí. No meio de tanta gente. E a gente se sente muito especial por ter sido ajudado por uma pessoa incrível igual a ele. O Delfim é Sim. muito generoso. Ele sabe muito, muito mesmo. É assim, é aquela pessoa que é muito respeitada, né, no meio da música, tanto no meio de eventos. E é muito especial realmente ter sabe, ele como padrinho, assim. Ele sabe disso, É. né? Delfim é na minha casa aqui, cara. Delfim é maravilhoso. E então, quando eu comecei, né, no cerimonial, eu já era cerimonialista, já fazia alguns casamentos, mas a gente sempre quer pensar grande, a gente sempre quer saber como a gente pode expandir, né? E eu falei, caramba, eu já conheço muita gente no meio de evento. Ah, e foi na sua casa também, Douglas. É. Ele veio passar o perrengue aqui em Minas. A gente. Porque aqui é o seguinte, a gente foi deixar para almoçar 3 horas da tarde, já não tinha nenhum lugar aberto. Assim, é, cidade pequena é desse jeito. Ai, meu Deus. Então, aí voltando. O Delfim, em uma conversa que eu tive com o Delfim, em uma tarde que a gente passou juntos, parece que é isso. A gente tem o nível de conhecimento que ele consegue passar pra gente e de visão é muito grande, é muito importante pra gente, né? Então, depois que o Delfim me deu esse norte, as coisas que aconteceram comigo no meio de eventos, nos contratos que eu consegui fechar, nos locais. Foi assim, foi uma coisa. Foi exorbitante. Foi uma subida muito. Não foi repentina, mas assim, foi bem. Uma ascensão, virou a chave. Realmente, foi a virada de chave. E até hoje, né, protocolos de casamento na igreja, quando tem alguma coisa que realmente me foge, ou eu tenho que saber, né, que é algo mais específico, eu recorro a ele sabe disso. Ele é a salvação de muitos cerimonialistas nessa parte da igreja, né? Algumas coisas que acontecem, que eu sei que sobre música realmente de cerimônia, ou protocolo de cerimonial, não só na igreja, mas também em geral. Quando a gente tem alguma dúvida, é o Delfim. E até hoje ele me ajuda muito. E essa confiança, né, que eu tenho hoje em dia, eu devo muito a ele, né? Porque ele sabe. E também o prestígio, porque assim, para uma pessoa desse nível, né, desse nível profissional e tão respeitado, para ele poder dar essa oportunidade para outras pessoas conhecerem meu trabalho, as pessoas começam a te olhar com outros olhos. E isso para mim foi muito importante. Enfim, aproveitar que ele está aí, né? Obrigado a ele, Delfim, ó. Obrigado eternamente. A gente está aqui rasgando essa seda para você, não é à toa, não. Porque merece mesmo. Eu tenho uma historinha logo no início que eu estava com o Delfim, no início da orquestra. Eu tinha 2 meses que eu tinha chegado no Rio e ainda não sabia andar assim, muito bem no Rio. E aí, quando estava acabando a cerimônia na igreja, ele me mandou para tocar na recepção dos convidados. É aquele coquetelzinho, aquele sax na entrada dos convidados. Sim. E no Rio tem a hípica, lá na Lagoa, e tem o Jockey, né? São lugares diferentes, né? Sim. E aí, tinham 2 casamentos acontecendo ao mesmo tempo, no Jockey e na hípica. O casamento do Delfim, que era para eu tocar, era na hípica. E eu fui pro Jockey. E na hora que eu cheguei no Jockey, estava acontecendo um casamento também. E os convidados estavam chegando. Eu fui, toquei. Eu fui os noivos entraram, ganharam. Os noivos, na hora que viu eu tocando assim na porta, será que a gente ganhou isso aí? Aí toquei e perguntei, perguntei, qual noiva é essa? Ah, é a fulano.
Aí eu vi que não era esse casamento. Eu saí correndo, de terno, com o sax na mão, correndo, e peguei um táxi de novo para ir para Ípica. Eu liguei pro Delfim, aí eu passei o telefone com o Delfim pro taxista, para ele me levar pro lugar certo. Assim. Como assim? Assim um cara da roça mesmo, que chegou no Rio para tocar, mas não sabia onde estava. Cheguei a tempo para tocar na Ípica. Mas aí depois eu chorei a beça, assim, nossa, o Delfim vai me mandar embora, nunca mais vai querer que eu toque. E ele morrendo de rir, assim, na situação. Não, o Delfim é maravilhoso. Não, uma vez eu fui assistir, eu nunca tinha visto o Delfim tocando, eu tinha visto ele tocando no casamento de uma amiga minha, mas eu estava como convidado, eu estava lá embaixo, né? Eu não estava lá em cima na orquestra. E depois, antes de eu fazer um casamento com ele, que a gente fez na São Francisco de Paula, que foi um casamento bem bonito, eu fui assistir um casamento que ele fez, que foi um cerimonial bem famoso que fez. Ele falou: olha, Everton, vem aqui para você ver como funciona nessa igreja. Não é a mesma igreja que você vai fazer, mas é realmente só para você ver como funciona. E eu fiquei lá em cima, no mezanino, com ele e com a orquestra inteira. Olha, eu não conseguia prestar atenção no casamento. Eu não vi nada do casamento. Eu fiquei hipnotizado com a orquestra. Só olhando para a orquestra, né? E o Delfim é uma atração à parte, né, lá em cima. Porque se as pessoas virarem e verem ele regendo a orquestra, todo mundo esquece o casamento. As Sim. É incrível. Eu consegui trazer os músicos da orquestra para o meu casamento aqui na cidade. Pro casamento? Foi incrível. Assim. Infelizmente foi num dia que o Delfim já tinha casamentos no Rio, mas os músicos vieram. E foi um casamento assim, que ficou marcante aqui na cidade. O comentário do casamento era a orquestra. O único comentário do casamento sempre era orquestra. Assim. Ficaram falando tempão ainda. Depois do casamento. É muito marcante. É uma coisa que... não, orquestra, tem um casamento. Que as pessoas estão acostumadas a ver uma orquestra mais simples, né? Sim. Quando vê aqui a grandiosidade que é a Delfim Moreira, nossa senhora, as pessoas elas ficam loucas. Não tem quem não se emocione. As pessoas se emocionam muito. E, enfim, é isso. Olha ele aí, ó. A gente tá aqui só falando dele, né? Ele tá... a minha esposa falando que tinha convidado que falava que os músicos tinham que ficar no meio da igreja, assim. Foi uma atração principal. Tinha um casamento acontecendo, mas o principal era a orquestra. Mas é incrível, é incrível. E assim, quando faz a reunião de repertório com ele, né, com as noivas, a reunião para as noivas conhecerem também o trabalho, a noiva só não está com a Delfim Moreira fechada, se ela, enfim, desculpa falar, se ela, né, não sei, se ela for doida, porque, gente, ele envolve, né, de um jeito, ele mostra, ele toca um piano, porque o Delfim toca, nossa, ele tocando piano na reunião de repertório, nossa senhora, as reuniões vão ter 2 horas que a gente fica lá, só para escolher as músicas. E é assim, é incrível, incrível. Quem tem a oportunidade de trabalhar com ele, de estar num casamento que ele faça, é maravilhoso. E assim, é certeza de que vai dar tudo certo também, né? A gente sabe. E assim, e também falando de você, o casamento que a gente fez juntos, né? Que foi lá na Capela Real, que também foi impecável, né? Você como maestro, a sua orquestra também é incrível, foi maravilhoso. Foi um casamento com missa, né? Sim. O casamento durou mais ou menos... Que é bem mais complexo. Foi quase 2 horas a cerimônia, né? Foi bem extenso. E foi incrível, foi incrível. Sua orquestra também foi maravilhosa. Aproveitando esse casamento que nós fizemos juntos, vale ressaltar também, a Mariana que trabalha com você. Marina. A importância de ter uma pessoa de confiança, até para a gente ter uma confiança em pegar 2 casamentos no mesmo dia.
A Marina, para você, é a minha esposa aqui, é a que me dá confiança para pegar dois casamentos no mesmo dia, no mesmo horário. Isso é importantíssimo, né? A Marina é o meu braço direito e esquerdo, né? Uhum. A Marina, eu pensei, ela já fez. Ela é uma loucura. Eu e Marina, eu já trabalho com a Marina desde quando eu era assistente de cerimonial. Eu e a Marina, nós éramos assistentes de uma cerimonialista. A gente se conheceu assim. Essa cerimonialista, ela já está fora do país, já não atua mais na área. E hoje em dia, a Marina, ela tem o emprego dela formal, mas só que ela trabalha comigo no cerimonial, né? Quando a Marina... Tem coisas até que a Marina faz, né? Por exemplo, seleciona a equipe para casamento, as funções quem separa é ela, porque às vezes eu estou preocupado com outras coisas, cuidando de outra coisa. Então, uma pessoa que é realmente da minha confiança e já trabalha há anos, e é assim como é a sua esposa, que ela já sabe como você trabalha, como você gosta de fazer as coisas. Não só do cerimonial, mas também da orquestra, né? Exatamente. É fundamental ter uma equipe, né? Para isso. A gente saber que tem alguém ali que, se acontecer alguma coisa até com a gente, a pessoa vai saber fazer, né, do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer e se propõe a fazer com os noivos. Porque é aquela coisa, tanto orquestra como cerimonial, né, vou falar aqui de tudo. É um show ao vivo, né? A cerimônia é um show ao vivo, sem ensaio, na maioria das vezes, né? Porque a gente está lidando ali com muitas pessoas, com a emoção de todo mundo, e tem que dar certo. Ou dá certo, ou dá certo. Não tem como voltar e fazer de novo. Então, a responsabilidade que a gente tem é muito grande, né? Então, a gente realmente tem que ter uma equipe bem alinhada, tem que ter certeza do que a gente está fazendo, né? E nessa parte do cortejo, é importantíssimo ter essa sincronia, né? Cerimonial e os músicos, né? Para acontecer tudo, assim, o início e o término de músicas. Eu, como convidado, eu já assisti vários casamentos, principalmente aqui na região, assim, de padrinho, o último padrinho entrando sem música, o pai da noiva, os pais entrando na música dos padrinhos e nada acontecendo ali de comunicação, sabe? E essa é a proposta que eu venho assim, aqui para Minas, para ser chato mesmo nessa parte de fazer acontecer, né? Todo o cenário que está ali proporcionando, para na hora do vamos ver, tudo acontecer do jeito que tem que ser. Não, com certeza, a gente tem que ter todo o cuidado. Assim, tomando todo o cuidado, ainda às vezes acontece algum imprevisto, né? Imagina a gente, né, não tendo esse tipo de cuidado, de zelo que a gente tem porque assim, cada cerimônia é uma cerimônia, né? E é tudo muito personalizado, tanto as músicas como todas as pessoas que vão, a da função de cada uma. Então, é muito importante ter essa sincronia, né? O casamento que eu fiz com o Delfim, eram 2 casamentos. O meu era o primeiro e tinha um segundo depois. Aí a cerimonialista que estava no segundo casamento perguntou pra gente assim: "Ei, foi tudo bem?" Eu falei: "Não, foi tudo bem." Ela: "É o Delfim Moreira, né, Everton? Não tem como não ser tudo bem." Exatamente. Eu falei: realmente, é verdade. E assim, casamentos na igreja, até que eu falo para as minhas noivas que vão casar na igreja, são casamentos que a probabilidade de dar algo errado é muito menor do que um casamento que é ao ar livre, um casamento na praia, um casamento, né, que não tem aquele ato todo ali que uma igreja ela oferece. Até falando de tudo, de acústica, de onde a gente vai alocar os padrinhos, de onde que vai sair os padrinhos, o cortejo, a abertura de portas, tudo isso. Quando a gente está fora da igreja, realmente fica até mais complicado o trabalho, não só mais para mim, como para vocês também, né? Sim. De orquestra. Principalmente para sonorização ali já é outra coisa, né? Uhum. Quando é lugar aberto, você já tem que preocupar muito mais com a parte grave, de ter subs para chegar com peso, né? Ô, Everton, a gente está no último minuto. Tá. Então vamos fazer as considerações finais antes que acabe, né? Minha esposa ficou curiosa com a sua mala. Eu vou fazer
vídeo aqui só mostrando só o que tem na mala de cerimonial. É cada coisa que vocês nem imaginam, gente. Olha, eu quero agradecer de coração por você ter aceitado esse convite. Você, sem dúvida, é uma das minhas maiores inspirações aqui para esse início de carreira. Todas as dúvidas que eu venho tendo aqui, sempre te mandei mensagem, você foi sempre atencioso, mandou mensagens na hora para me ajudar. Eu acho que é assim que a gente cresce, né? Você tem feito o que o Delfim fez para mim, que é esse início nessa nova carreira de cerimonialista. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a parceria de sempre, o carinho também, né? Desde lá quando a gente se conheceu no casamento da Karine. E é isso, a gente tem que sempre se ajudar. Tanto você a mim, eu a você, porque é assim que todo mundo chega em qualquer lugar que a gente queira, né? Tendo essa parte de poder pensar um no outro.